Fala, meus amigos, vamos aqui a nossa análise de fechamento do pregão desta quarta-feira, dia 29 de janeiro, dia que tivemos aí o Fed anunciando nova taxa de juros dos Estados Unidos e teremos mais tarde, daqui a pouco, né, se não me engano, até o horário que eu estou gravando aqui, pode ser que já tenha até saído o Copom, a decisão do Copom, a nossa taxa de juros no Brasil. Mas vamos lá, vamos falar aqui o que aconteceu no pregão de hoje, a queda aí do Ibovespa, falar de mini índice, mini dólar, PTR4, Vale 3, as ações que a gente tem em posição, a abertura de uma nova posição, destaque de alta e de baixa do dia no Ibovespa, e além disso atender pedido de análise, Tube 4, Gold 11, Elet 6, Prio 3, que vocês registram aqui nos comentários da análise de fechamento do pregão. Lembre-se de deixar seu like, seu joinha nessa análise se ela for útil para você de alguma forma. Começando pelo Ibovespa, queda de hoje de 0,5%, ou seja, é, tecnicamente do que acontece em média, seria mais provável ter algo para cima. Mas lembrando, essa tendênciazinha de alta ela é contra a tendência de baixa lá do gráfico semanal. Então isso, e além disso, a média móvel de menor periodicidade está abaixo da de maior periodicidade, o que ainda gera uma tendência mais fraca de alta, e aí dá para perceber que a gente teve dois grandes candles de alta, esse e esse aqui, e que logo na sequência demorou para superar essa máxima, ou seja, os dois pregões até aqui não tiveram essa, não geraram a superação da máxima e da continuidade, ter outros candles de alta, não fez isso. Aqui piorou porque voltou para baixo do topo que foi rompido, gerando um primeiro sinal de falso rompimento. Mas enquanto não perder essa região aqui, ó, ainda continua dentro de um viés de alta. É lógico que essa sinalização de baixa vai ser reforçada se ocorrer oscilação abaixo da mínima desse candle, aumenta a probabilidade de vir buscar essa região aqui, que é a faixa ali dos 122.159 pontos. Abaixo desse patamar, Ibovespa anula sua leve tendência de alta de curto prazo vista pelo gráfico diário. Lembrando, semanal está em cima de um ponto importante, é esse fundo anterior. Semanal está na retração de 50% desse movimento aqui de queda, aqui ó, desse movimento de queda, então tá batendo nessa linha aqui, que era o antigo fundo, que já bateu na semana passada, tem a média ainda válida até o fechamento dessa semana, e tem esse 50%. Então veio aqui, bateu e está gerando um sinal de topo lá no gráfico diário. Então é um ponto aí de alerta, porque é onde pode parar de subir e voltar a cair aqui o Ibovespa. Lembrando que essa é a maior probabilidade, falando de curto para médio prazo, do índice retornar para essa região ou mesmo para a região lá dos 113.200 pontos, arredondando aqui. Então, isso é o caminho mais provável, falando de curto para médio prazo. No curtíssimo prazo, enquanto não perder essa região aqui, ainda traz a expectativa de poder parar de cair e gerar uma nova sinalização de alta, ainda para testar a região de resistência mais acima, que seria mais por volta dos 125.800 a 126 mil pontos. Vamos lá, seguindo aqui para falar do mini índice. No mini índice nós tivemos aí também esse pregão aqui para baixo, e aí no gráfico de 60 minutos, olhando aqui a abertura do pregão abriu muito forte para cima e já devolveu na hora seguinte, ou seja, sem gerar uma sinalização interessante para buscar entrada. E o que aconteceu? Voltou para baixo dessa região aqui, ó. E na hora que testou a média, girou sinal de topo, apoiando muito mais o que? Operações de venda, porque é um indício de perda de força. Primeiro, esse aqui, que ter perdido esse fundo aqui anterior. Segunda, na primeira tentativa de voltar aqui a ganhar força, voltar para cima da resistência, que, por exemplo, a média, já gera sinal de baixa, apoiando mais venda. Se abrir caindo o próximo pregão, foco em venda, de topo descendente ou pivô de baixo, um gráfico de 10 ou de 5 minutos. Olhando para o gráfico de 5 minutos, aqui, por exemplo, pode abrir até subindo. Abre subindo aqui, faz algum sinal aqui de baixa, focaria em venda. Ou se abrir já caindo, perdendo essa região aqui assim, desse fundo aqui anterior, girou sinal de baixa abaixo, pelo menos topo descendente abaixo do 123.850, focaria mais em venda. Para focar em compra, teria que ter alguma coisa algo mais relevante aqui para cima dessa máxima, para cima do patamar ali na faixa 124.315. Se olharmos para o gráfico de 5 minutos, 124.315 está aqui exatamente, ó. Isso seria a quebra da estrutura de baixa do gráfico de 5 minutos. Então, se romper essa região, volta a apoiar a operação de compra de fundo ascendente ou até mesmo de pivô de alta no gráfico de 10 ou de 5 minutos. Seguindo para falar do dólar, dólar no pregão de hoje queda, deixa eu só colocar aqui a questão do ajuste. Dólar no pregão de hoje queda, apontando ainda para buscar essa região dos 5.822 a 5.800, dentro do que já foi comentado depois que reverteu aqui esse fundo
anterior foi revertido no pregão de ontem, aumentou a probabilidade de ter algo mais para baixo. Gráfico de 60 minutos. Nesse momento, temos aqui um movimento para baixo, a favor justamente de buscar aquela faixa de pontos ali que eu mencionei. Isso é a certeza? Não, não é a certeza, mas como a tendência do gráfico diário é de baixo, a do gráfico 60 minutos é de baixo. Então, se continuar no gráfico de menor velocidade, como 5, 10 minutos, gerando topo ou sinais de baixa em cima de níveis de resistência, o foco maior é em buscar a operação de venda em cima aí do dólar. O que apoiaria, pelo menos apoiaria algo para se buscar compra, seria o dólar voltar para cima dessa região aqui, ó, gerar um fundo no gráfico 60 minutos, voltando para cima da média, voltando para cima do 5.868, aí apoiaria um pouco mais buscar a operação de compra, né? Sendo mais agressivo, para um perfil mais arrojado, veio aqui, abriu caindo, patinou em cima dessa região de dois fundos anteriores, gerou um sinalzinho de alta, para arriscar uma compra contra a tendência no gráfico 5 minutos, seria uma alternativa de entrada, stop aqui embaixo, tentando pegar uma recuperação em cima da região de suporte e uma possível lateralização no formato aqui de vamos dizer assim, de um retângulo, de bater aqui nesse fundo e voltar aqui para buscar essa região. Então seria a principal alternativa. A outra que eu já mencionei, acima dos 868, que é justamente voltar para cima desse patamar aqui dessa região, fundo ascendente, foco maior em buscar a operação de compra. Depois disso, vou falar das ações. A PTR4 no pregão de hoje apresentou aqui uma queda voltando para baixo da média móvel exponencial de 10 períodos, ou seja, o comportamento ali do preço desse ativo nos últimos 10 pregões. Essa queda ali, fechamento 36,90, reforça a chance de cair mais se oscilar abaixo da mínima do pregão de hoje, que ficou registrado em 36 e 76. Então, oscilou aqui, aumenta a chance de poder caminhar para até mesmo buscar o stop da nossa operação. E o que seria positivo? Fazer isso aqui, que aí aumentaria muito a chance de romper toda essa região aqui e inclusive a máxima histórica. Olhando para o gráfico 120 minutos, seria abrir o pregão já de maneira mais forte para cima, gerando nova máxima, fechar acima da média, gerando nova máxima. Tá? Então, lembrando, a tendência da Petro no gráfico diário está bem definida nesse momento. O que ainda permanece numa tendência de alta são os prazos maiores, semanal, mensal, ainda continua dentro de um cenário mais positivo, acima principalmente da média. Olhando agora para Vale 3, a alta do dia foi de 0,28%, mas dá para perceber que ela tentou voltar para cima da média e não conseguiu, fechou abaixo. Então permanece ainda a chance de poder afundar novamente, a oscilação abaixo da mínima de ontem, 52,54, reforça mais essa expectativa de caminhar para essa região aqui, que seria o ponto de stop para quem está comprado abaixo de 51,84. Quem quiser colocar stop mais curto, se quiser usar esse fundo aqui, ó, que parou em cima desse ponto, seria uma das alternativas. Aqui ficaria mais interessante posicionar, tirar o stop daqui e levar para cá, depois que aqui realmente tivesse fechamento para cima desse topo, aí seria mais interessante. Porque pode acontecer de vir aqui, oscila aqui embaixo, bate nesse gap aqui, bate aqui e volta a subir. Tá? Não estou falando que isso vai acontecer, mas existe a chance de acontecer, vamos dizer assim, uma violinada dessa alteração de stop. Então, o stop mais bem posicionado aqui e mudaria para cá após um fechamento acima dessa região aqui. Depois disso, vou falar aqui das operações, abri uma venda em a BEV3, ativo que vem mais forte, com as médias cruzaram para baixo, testou a média, já caiu, aí que agora lá tentando subir, brigando com a média, tentou subir de novo depois de uma boa barra de alta, depois de uma boa sinalização, em vez de continuar subindo, gerou um esquema de baixo. Então criou uma expectativa, na minha opinião, que pode dar uma escorregada para níveis de suporte mais abaixo, como por exemplo essa região de fundo no gráfico semanal, localizada ali dos R$ 10,69 até os R$ 10,44. Todos os detalhes desta venda, o ponto de stop e o objetivo da operação, quantos por cento do capital alocar, está dentro do aplicativo DV Invest. Petrobras, a gente segue dentro da posição comprada, como já mencionei aqui na análise da Petrobras, sem nenhuma mudança por enquanto. Sabesp fechou mal, pregão de hoje, queda de 1,8%. A oscilação, inclusive com fechamento abaixo da média, a oscilação abaixo dessa mínima tende a caminhar para acionar o stop da nossa compra feita nesse ativo, nessa barra aqui de alta. Depois disso, falar aqui de B3 e CA3, que seguimos comprados, fechou aqui no 0 a 0 no pregão de hoje, então nenhuma mudança por enquanto de stop. Se tiver qualquer mudança de stop nos ativos que a gente tem em posição, você vai receber a notificação aí no seu celular, através do aplicativo DV Invest. Seguindo para falar dos destaques de alta e de baixa do Ibovespa no pregão de hoje, Pets 3 foi o destaque de alta de 2,9%, está dentro de uma tendência de alta, topos e fundos ascendentes aqui, ó, topos e fundos ascendentes, está dentro de uma tendência de alta, mas como cheguei já a mencionar aqui, a ativo está muito em cima de uma zona de resistência,
por esse motivo, não sei se foi aqui ou se foi uma análise exclusiva, agora falhou a memória aqui, se foi aqui ou foi uma análise exclusiva para dentro para a mesa de operações da Blue3 Investimentos. Então aqui tem topo anterior e é uma região importante de resistência na faixa dos 4,94. Então esse ativo, para entrar comprando aqui, não seria a minha escolha, por mais que possa subir mais. A minha escolha seria aguardar algum processo de correção, teste algum nível de suporte, seja retração Fibonacci, média móvel, enfim, alguma correção desse último movimento aqui de subida do gráfico diário para buscar uma nova entrada em um nível de suporte, uma sinalização de alta, na expectativa de continuidade da tendência de alta e, consequentemente, ter um stop mais bem protegido e uma melhor relação risco-retorno para a operação. Quem tiver posicionado, pegando aqui o gráfico 120 minutos, dá para colocar o stop aqui embaixo, rompeu essa máxima aqui, não chegou a fechar assim, mas já dá para colocar o stop por aqui assim, ó. Lá na casa, um stop de proteção de lucro em 4,75. Depois disso, eu vou falar de a maior queda aqui do dia de ativos ligados ao Ibovespa. Rente 3 fez algo até parecido ali em termos de sinalização grande que de alta, depois esse aqui não evolui muito e caiu com a BEV3. Esse ativo, se oscilar abaixo dessa mínima, também seria uma das alternativas de possível arriscar uma venda tentando pegar algo para baixo. Eu tive que estar um pouco mais alinhado para baixo o gráfico semanal, o gráfico mensal. O diário está todo ele envolvido dentro desse movimento ainda de queda, não quebrou a estrutura de baixo, que seria rompimento aqui dessa máxima, localizada em 33 e 39. Candle de força, e observe o que acontece logo depois do candle de força, do candle de alta forte dos compradores. Nada, não vai adiante. É o que eu comentei agora há pouco sobre o Ibovespa. Não está conseguindo ganhar tanta força. Então, isso é uma característica que ainda tem um domínio por parte dos vendedores. Então, uma das alternativas aqui de arriscar na operação de venda em cima de Rente 3. YouTube 4, a ação fechou o pregão de hoje, já pegando os ativos que vocês solicitaram. YouTube 4 fechou o pregão de hoje com queda de 0,24%. Está dentro de uma tendência de alta de curto prazo pelo gráfico diário. Dentro de uma tendência de alta pelo gráfico diário, aqui, beleza. Chegando na região aqui, desce, região de topo, que vai do fechamento até a máxima ali, é uma região de resistência. A perda da mínima desse candle amplia a chance de ter algo para baixo em Tube 4. Quem está comprado a favor da tendência do gráfico diário só quer sair se a tendência for mudada, for revertida, deixa o stop lá embaixo, abaixo dos 32 e 31. Então lá na faixa dos 32 e 29, por exemplo. Quem quer colocar um stop mais curto, está comprado, quer colocar um stop mais curto, não tem um ponto tão interessante aqui, seria no máximo aqui, ó, abaixo dessa mínima aqui, lá nos 32,96. O mais bem posicionado mesmo seria aqui, o último fundo mais relevante aqui no gráfico 120 minutos está aqui embaixo mesmo. Então esse aqui seria o ponto mais relevante, só que devolve um pedaço razoável de ganho para quem está comprado no ativo. Seguindo para falar agora de Gold 11, esse ETF, né, que é ligado aí ao ouro, que tem influência do dólar também. Se olharmos para o gráfico mensal, está passando aqui por um movimento em forte subida, não está ainda recuando muito. Deixa eu só ajustar, ver se está questão de ajuste, está tudo certo. Está basicamente empatado ali no mês, tem um movimento bem esticado para cima, bem forte alta, mas seguimos inclusive posicionado, tá? Desde aqui, né, desde o início da carteira Multiestratégia, setembro de 2023, que a gente tem ouro na carteira, até uma boa posição em ouro, né, um bom percentual em ouro, aproveitamos bastante esse movimento de subida. Segue sendo aí um ativo interessante, mas olhando para um prazo aqui, curto prazo, como está um pouco mais prolongado o movimento de subida lá no gráfico semanal, aumenta a probabilidade, no gráfico mensal, aumenta a probabilidade de acontecer alguma correção no gráfico semanal, do gráfico mensal da subida, e consequentemente mexer com as tendências de prazos menores, como o gráfico semanal e o gráfico diário. Aqui temos um sinal de baixa no semanal, mas não voltou para baixo da média ainda. Aqui voltou para baixo da média e não fez nova mínima, já voltou para cima, mostrando força por parte dos compradores. Aqui está testando de novo essa média. Então tem um sinal de baixa, não tem um sinal que fala assim, nossa, vou entrar comprando ouro aqui. Seria muito mais para uma questão de proteção mesmo, assim, de ter uma posição em ouro pensando no prazo mais longo, tá? Mas no curto prazo, se olharmos até para o gráfico diário, dá para perceber que no diário o zigue-zague ascendente foi quebrado aqui, ó. Perdeu esse zigue-zague ascendente. Não tem um sinal de alta, não está tão interessante nesse momento, falando de curto prazo para uma posição em Gold 11, tá? Seguindo para a gente falar agora aqui de Elet 6, que no pregão de hoje apresentou uma queda de 0,66%. Lembrando, para quem opera Elet 6,
Vou pegar aqui e botar volume. O volume médio de negociação da LET6, falando de média, aqui na faixa de 39 milhões de reais por dia negociado. A média dos últimos 10 pregões. Se eu pego a LET3, ela tem 217, quase 218 milhões negociados. Uma tem 30, vamos arredondar para 39 e a outra tem 218 milhões. Então a diferença é muito grande. Então, se você for optar por, vou negociar para operações de curto prazo, ELET 3 ou ELET 6, eu vou na ELET 3. Tá? Inclusive, o ativo que eu monitoro é ELET 3, não é ELET 6, por conta justamente de ter uma liquidez maior, um volume financeiro bem maior do que da ELET 6. Mas voltando lá para atender aqui o pedido sobre a ELET 6, o ativo, pelo gráfico diário, está dentro de uma tendência de alta, que vai ser anulada se o preço desse papel retornar para baixo desse ponto aqui, localizado nos 38,30. Então, oscilou abaixo de 38,30, anula a tendência de alta. Para buscar alguma operação a favor da atual tendência de alta, entraria comprando apenas se fizer alguma nova sinalização de alta acima dessa região aqui assim, ó. Que região é essa? Uma região ali por volta dos 39,12 até a região da média na faixa dos R$ 39. Ou seja, vem aqui, testa esse patamar e gera um novo sinal de alta de fundo ascendente que vai ficar mais provavelmente para a próxima semana. Sendo mais agressivo, pegando um gráfico 120 minutos, se acontecer no próximo pregão de abrir subindo e superar essa máxima, dá para arriscar uma compra aqui, com stop aqui embaixo, tentando pegar algo para cima na LET6. Tá? É o que daria para se fazer. E o stop realmente fica mais bem, quem está comprado, mais bem posicionado aqui embaixo, lá na casa dos 38,29, que é onde no gráfico diário também anula a tendência de alta do gráfico diário. Então, é um ponto interessante de posicionar o stop. Se fizer aquele sinal de alta que eu comentei lá no 120, vai trazer a chance de trazer o stop aqui para baixo. Depois disso, eu vou falar agora de Prio 3, que terminou o pregão mal, com queda de 2,32%, vinha picotando aqui para baixo, gerou esse belo engolfo de alta, foi até um destaque de alta aqui, que eu cheguei a mencionar na segunda-feira, se eu não me engano, nesse papel. Superou essa máxima, mas o mesmo candle já volta a fechar abaixo da média. Isso é um sinal de perda de força para os compradores e agora piorou a situação porque ela anulou completamente aquele sinal de alta. E isso cria uma expectativa alinhada com o semanal. Qual é a expectativa alinhada com o semanal? Olha a força desse movimento para baixo, que perdeu esse fundo e esse fundo aqui. E olha a força para subir. Demora muito mais tempo para subir, tudo picotado para subir. Aí gera um topo na semana passada, fechamento abaixo da média, e nessa semana oscila abaixo do topo que foi gerado na semana passada, aumentou a probabilidade desse ativo vir para perder essa região aqui de suporte. Então não é um ativo que, se eu tivesse comprado no curto prazo, eu não manteria essa posição comprada no curto prazo. Por mais que possa reverter, mas assim, a minha decisão tem que ser objetivo do ponto que está aqui agora, do que ela apresentou aqui agora, não seria um ativo que eu buscaria compra de imediato e não manteria compra de imediato se o meu foco se eu estou posicionado para uma operação de swing, estava posicionado para uma operação de swing trade, eu sairia dessa posição. Beleza? É isso. Espero que tenha contribuído de alguma forma. Deixe seu like, seu joinha aqui. Um grande abraço e até a próxima.